Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá falar um pouquinho desses conceitos que estão enrolando a cabeça de vocês, de XL, de XC, de R, né? E aí, professor, como é que faz isso? Então, pegando com base aquele exercício que eu coloquei na sala de aula, né, que eu pedia para calcular os valores de XC, XL, XR, ou XRR, como é que a gente vai fazer isso? O que a gente tem que ter na cabeça primeiramente? Observa aqui, chegando junto. Botar a mãozinha, acho que é melhor. Observa aqui, ó. Toda vez que eu for calcular o XL, eu vou estar falando do indutor, beleza? Eu não calculo o XL para capacitor, o XL é apenas do indutor. E a formulazinha dele é bem simples. Vezes L, a gente está falando do indutor, beleza? Que é o Lzinho, que ele é dado em Henry, dado em ohms, beleza? Não confunda isso. O próximo nós temos é o XC, que é o do capacitor. C de capacitor, XC. Então, XC eu só posso calcular para o capacitor? Eu só posso calcular para o capacitor. E ele é o quê? É 1 sobre ômega C, assim como estava nas definições. E esse carinha, né, quando é 1 dividido pela frequência angular vezes a capacitância, ele me dá o valor em ohms, que é uma forma de resistir à passagem de corrente também no meu circuito. O capacitor, se eu estiver perguntando, o capacitor, ele é dado lá pela letrinha C, e ele é dado em Faradays, que é o Fzinho de Faraday, tá bom? Então não vamos confundir isso. Indutor é XL, capacitor é XC. Se for calcular as reatâncias dele. E se for resistor, é R, tá bom? Então vamos fazer uns exemplos aqui, ó. Nós temos aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui, tá vendo? Eu estou com L de 5 mH. Eu tenho um indutor de 5 mH. Em qual frequência? 55 Hz. Por que eu tenho que saber a frequência? Não consigo calcular o valor de ômega. Lembrando que ômega vale 2π vezes a frequência. 2π vezes 55. Então, aqui, ó, XL, ômega vezes L. Ômega, 2π vezes 55. L, 5 mili. Quem é mili? Vezes 10 a menos 3. Então, esse carinha aqui, 2π vezes 55, vezes 5, vezes 10 a menos 3, quando eu calcular na calculadora, me dá o valor de 1,73 ohms. Beleza? Então, aí é assim que eu calculo o valor de XL, quando eu tenho a indutância e a frequência. Ah, professor, ele me deu um capacitor de 10 microfarads e a frequência de 55 Hz. Eu vou calcular o quê? Se é capacitor, eu vou calcular XC de capacitor, de capacitância dele lá, é a reatância capacitiva. E o XC também vai ser dado em ohms. Quem é XC? É 1 dividido por ômega C. Ou seja, 1 dividido por quem? Por 2π vezes 55, valor de ômega, né? Vezes quem? 10 micro. Se é micro, é 10 elevado a menos 6. Olha que legal. Esse 10 a menos 6, nessa multiplicação inteira, ele pode subir, ficar aqui em cima. E aí, o que eu faço? Tiro o sinal dele. Ele não tem um 10 a menos 6, ele fica lá em cima como 10 a sexta. Isso é propriedade. Então, 1 dividido, vamos fazer o restante que sobrou. 1 dividido por 2π vezes 55 vezes 10. Esse carinha aqui me dá o quê? Esse carinha vai me dar 2,89 vezes 10 elevado a menos 4. Isso aqui só, gente. Ó. Multiplicado por quem? Por 10 a sexta, que estava lá. Olha aqui, ó. 6 ó, aqui tem a 10 elevado a 6, aqui é a menos 4. O que eu vou fazer? A operaçãozinha aqui, ó. 6 menos 4 vai me dar 2. Então, esse carinha aqui vai ser 10 elevado à segunda. 2,89 vezes 10 elevado à segunda, que me dá 289 ohms. É assim que eu calculo o XC. Beleza? Professor, eu tenho aquele negócio lá de saber pela minha onda se ele está adiantado ou atrasado. Então, pela definição, o que nós vimos? O indutor, ele sempre adianta a tensão em 90 graus. Consequentemente, já que é sempre uma relação de tensão e corrente, ele atrasa a corrente em 90 graus, beleza? E o capacitor, ele atrasa a tensão em menos 90 graus,
Por consequência, ele adianta a corrente 90 graus. Eu sempre faço a relação de fase entre a tensão e a corrente, tá bom? Então, se ele adianta a tensão em 90 graus, o indutor, na verdade, o que está fazendo? Atrasando a corrente em 90 graus. Se o capacitor atrasa a tensão em menos 90 graus, o que ele está fazendo com a corrente? Está adiantando ela em 90 graus. Professor, e o resistor? O resistor a gente fala que ele está em fase. Por quê? Porque a diferença de fase entre ele, o θV menos o θI dele, sempre vai ser 0 graus. Como é que seria isso? Observa aqui, ó. Eu tenho essas duas equações aqui, ó. Eu sei o quê? Que o V de T é 200 seno de 377T mais 45 graus. O I de T é 5 seno de 377T menos 45 graus. Vamos fazer essa continha? Quem é θV? Esse carinha aqui, ó, 45 graus. Quem é o θI? Menos 45 graus. Então, vai ficar 45 graus menos 45 graus. Menos com menos vira mais, fica positivo. Então, 45 mais 45, 90 graus. Ou seja, o que está dizendo? Que θV está 90 graus adiantado de θI. Se ele está adiantado de θI, se ele está 90 graus adiantado de θI, atenção, ele é um indutor. Entendeu? Olha lá, porque o indutor, cadê o indutor lá em cima? Ele adianta a tensão em 90 graus e atrasa a corrente em 90 graus. Então, quando eu faço essa relação de θV menos θI, eu consigo observar isso. Então, θV, 45 menos 45, dá 90 graus. Ou seja, θV está 90 graus adiantado de θI. Beleza? Olha aqui outro casinho aqui, ó. Tem aqui, ó, V de T é igual a 200 seno de 377T menos 10 graus. E de T é 3 seno de 377T mais 80 graus. Vamos fazer de novo? θV menos θI. θV menos 10. θI menos mais 80. Menos com mais vira menos. Então, menos 10 com menos 80 fica menos 90 graus. Ou seja, θV está atrasado. Tem o menuzinho, ele representa o atrasado do θI. Então, ele está atrasado 90 graus de θI. Se ele está atrasado 90 graus de θI, se minha tensão ela está atrasada, ele é um capacitor. Se minha tensão estiver adiantada, ele é um indutor. Tá bom? Beleza? E, professor, e se aparecer um ângulo diferente de 90 graus? Quer dizer que ele não é um elemento puro. Ele não é um capacitor puro ou indutor puro. Provavelmente tem alguma parte de resistência lá no meio dele também. Tá bom? Mas aqui para vocês vão aparecer sempre números puros, né? O menos 90, 90 graus. Tá bom? Então, dando continuidade aqui, ó, o outro exemplo, V de T, 200 seno de 377T, menos 10 graus. I de T, 2 seno de 377T, menos 10 graus. Olha lá, ó, θV menos θI. Menos 10 graus com menos fica positivo, 10 graus. Então, menos 10 com mais 10 fica 0 graus. Ou seja, se eu não tenho diferença entre θV e θI, a gente fala que ele está em fase, que ele é um resistor. Beleza, gente? Bacana? Espero isso aqui tenha ajudado vocês aí para fazer os exercícios. Mas, professor, lá ele pergunta outras coisas, como o valor de R, de XC e de XL. Como é que eu calculo isso? Eu sei que lá em cima você calculou utilizando os valores de frequência e o valor da indutância ou da capacitância. E agora, José? Então, agora nós vamos utilizar aquela definição que nós aprendemos também. Eu sei o quê? Que, por exemplo, o indutor, a minha tensão máxima é igual ao meu I máximo vezes o meu XL. Não foi isso? Logo, quem é o valor de XL? É o V máximo dividido pelo I máximo. No capacitor, é o XC, né? Que é dado por quem? Pelo V máximo é igual ao I máximo vezes XC. Logo, X6 é quem? É o V máximo dividido pelo I máximo. E para o resistor, a mesma coisa. O V máximo é igual ao I máximo vezes a resistência. Não é isso? Logo, a resistência é o V máximo dividido pelo I máximo. E quem é esses carinha? Olha lá. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. No caso aqui do indutor, quem seria? V máximo, 200. I máximo, 5. E aí ele chega aqui, ó, e coloca 200 dividido por 5
vai me dar 40 o quê? Ohms, já que nós estamos falando de XL. No capacitor, mesma coisa. Ele pegou o quê? Os 200 e o 3. Olha lá, ó. Vamos subir lá no exemplo B, ó. Ele era 200, né, capacitor? 200 dividido por 3. 200 dividido por 3 dá esse número quebrado, 66,67 ohms. E lá no resistor, ele falou que é 200 dividido por 2, né? O V máximo 200 e máximo 2. É isso mesmo? Olha lá, ó. V máximo, resistor, né? V máximo 200 e máximo 2. 200 dividido por 2 dá 100, o quê? Ohms. Beleza? E aí pergunta também, qual é a capacitância e a indutância? Gente, XC e XL não é capacitância e indutância. XL é reatância indutiva, XC é reatância capacitiva. C, só o C sozinho lá, ele é capacitância, que é o que ele quer, que é dado em farad. E o L, ele é a indutância, que vem lá do indutor, tá bom? Então, quando a gente pede capacitância e indutância, é C e L. E como é que eu descubro ele? Eu já sei o valor de XC. Eu sei que XC ele é 1 sobre ômega C. Então, se eu passo o C para o lado de cá multiplicando e o XC para o outro lado dividindo, a minha fórmula não fica dessa forma, que é minha capacitância é igual a 1 dividido pelo ômega vezes o XC. Então, a gente vai utilizar o quê? Os valores que a gente encontrou. Por exemplo, no caso do capacitor, aqui, ó, do capacitor, ele descobriu que ele é 66,67 ohms, o XC dele. E 66,67. Professor, e o ômega? O ômega está lá na fórmula dele. Vamos lá no capacitor. Olha lá, ó. Quem é o ômega do capacitor? O ômega do capacitor é esse cara aqui, ó, que multiplica o tempo, que é os 377. Tá bom? E todos eu botei o mesmo valor de ômega, 377, 377, 377. Uma coisa que eu tenho que deixar informado vocês aqui, ó, presta atenção no negóciozinho aqui, ó. Esse carinha aqui e esse carinha aqui, para me fazer uma relação, para me saber se está adiantado ou atrasado, eles não podem ser diferentes um do outro, tá bom? Então, eles têm que ser sempre o mesmo, professor. Se aqui em cima é 377, aqui embaixo tem que ser 377 multiplicado o tempo? Sim. Senão, não tem como fazer relação de fase entre a tensão e a corrente, tá bom? Então, vamos voltar lá. Então, todos eles são 377 T. Então, só para ficar mais fácil, todos os ômegas, nesse nosso caso, vale 377. E aí ele pergunta, cadê? Aqui. Então, a capacitância é 1 sobre o XC, que a gente tinha calculado, que vale 66,67, e o ômega, que é 377. E quando eu coloco na calculadora, me dá 39,79 microfarads. Aparece um 10 a menos 6 aqui, entendeu? E no indutor? No indutor é o L, né? E aí eu tenho quem? O XL. Quem é o XL? É o ômega vezes o L. Então, se eu passar o ômega dividindo, eu não vou ficar só com L desse lado. E se eu fico só com L desse lado, o que eu vou ter? XL dividido por ômega. E aí o XL meu vale, olha lá, ó. XL meu vale 40 ohms. Eu vou lá embaixo e boto o que? Que meu XL vale 40 ohms. E o ômega? 377, como a gente já tinha falado. 40 dividido por 377 me dá 0,1061. Se eu andar com a casa, ó, 1, 2, 3. Esse número, ele passa da unidade de Henry e vai para mili Henry. Né? Tem um 10 a menos 3 aqui, porque eu andei com a casa, com a vírgula, 3 casas. E aí fica, se eu colocar 106,1, para esse aqui ficar a unidade certa, eu coloco o valor do mili Henry aqui no nosso caso. Galera, espero que tenha entendido aí um pouquinho mais dessa nossa aula. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Tchau, tchau.